Olá, seja muito bem-vindo ao Essência Cast, programa de número 40, episódio 40. Olha só, nós estamos aqui, esse programa que tem a intenção de conectar a fé com a inteligência e te guiar pelo caminho da sabedoria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Duas perguntas, aliás, eu vou fazer para você. A primeira pergunta é: quando a sua casa pega fogo, quando vira discussão para cá, bate boca para lá, tem alguém que paralisa, que dá calmaria para o ambiente, sim ou não? E a segunda pergunta é: você já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, está aberta a oportunidade. Por quê? Você já percebeu que o nosso canal tem diversos temas, abrange vários assuntos, vários convidados especiais, e eu quero que você fique por dentro quando nós tivermos um novo episódio. A plataforma vai te comunicar e você vai estar por dentro de tudo que acontece aqui no Essência Cast. O episódio de hoje é esse: pais descontrolados ou filhos difíceis? É exatamente esse o tema de hoje. Será que são os pais que estão desequilibrados ou os filhos que estão a cada vez mais difíceis de conviver dentro de casa? Esse episódio ele é muito especial, então eu já queria que você pegasse agora e você compartilhasse com pelo menos 5 pessoas. Isso mesmo, pega aqui o episódio, compartilha com 5 pessoas agora, porque quando você compartilha, a plataforma ela entende que o episódio é interessante e ela também vai comunicar outras pessoas, ela também vai fazer com que o episódio apareça para outras pessoas. Antes de mais nada também, eu quero agradecer o apoio de todos os nossos amigos, simpatizantes que têm a cada dia mais acompanhado aqui o programa. Nossa audiência está crescendo e para nós é uma enorme alegria, ok? Então nós vamos lá. Agora que você já se inscreveu no canal, agora que você já compartilhou do nosso programa, nós vamos entrar no tema de hoje, que eu até diria que ele é em partes delicado, porque nós vamos mexer talvez em algumas feridas que você tenha, e em parte ele também é necessário. Por quê? Porque quando se trata de gestão emocional, alguém precisa naquela casa ter controle, ter domínio. Alguém naquela casa precisa ter equilíbrio. Por quê? Nós temos visto a cada dia mais lares que eram para ser ambiente de paz e ambiente de alegria, mas a cada dia mais os lares estão se tornando o ambiente de guerra. A cada dia mais os lares estão se tornando o ambiente de infelicidade. E por quê? Porque a maioria que está dentro da casa, ou grande parte dos familiares, estão de fato desequilibrados, estão de fato, é, com a sua gestão da emoção em falta. Então, eu quero que você nos acompanhe nesse programa, porque eu vou dar bastante atenção nisso hoje e eu preciso que você fique comigo até o final para você entender cada parte do que eu vou falar aqui com você nesse programa de hoje aqui no Essência Cast. O nosso programa ele vai ao ar todos os domingos, justamente para que você possa assistir com a sua família, para que você possa se reunir na sua casa e você possa desfrutar de todo o conteúdo que a gente vai liberar para você aqui de graça, totalmente gratuito, para você estar a cada dia mais aprendendo a ter fé, inteligência e, com isso, sabedoria. Vamos lá. Quando se fala de pais descontrolados ou filhos difíceis, a primeira coisa que nós vamos encontrar, precisamos entender, é sobre o fenômeno do contágio emocional. O que seria, Eduardo, o fenômeno do contágio emocional?
A universidade, a faculdade de Harvard, ela fala na matéria de neurociência, que tudo aquilo que nós sentimos dentro de nós, que tudo aquilo que nós temos dentro de nós, é possível transmitir. Eu não sei se você já viveu essa experiência de você estar perto de uma pessoa e do nada a pessoa começa a dar risada. Do nada a pessoa começa a dar risada. E aí você pergunta, ué, você tá rindo do quê? Por que você tá rindo? E a pessoa continua dando risada. Quando você percebe, você começa a rir também junto com ela. Você vai lá e começa a rir junto com ela, você vai lá e começa a dar gargalhada, e existem casos que ficam os dois dando risada sem saber por quê. Ficam os dois dando risada sem saber por quê, aí depois, lá na frente, quando tu vai falar, ó, eu tava dando risada disso, só porque você não falou logo, eu tô dando risada. Mas e você tá dando risada do quê? Ah, tá dando risada porque você tava dando risada. Então, é possível que nós que possuímos neurônios, nós temos algo chamado neurônios espelhos, que significa que quando uma pessoa tem uma determinada emoção, é possível ela contagiar, é possível ela transmitir para que a outra pessoa também sinta a mesma emoção. É claro que aqui eu estou falando de uma emoção boa, dar risada, alegria, dar gargalhadas, felicidade, isso é ótimo. Mas e quando isso acontece pelo lado contrário, dentro de casa? E quando isso acontece no fator da esposa chegar estressada do trabalho, do esposo chegar estressado, do filho chegar nervoso porque aconteceu alguma coisa de ruim na rua ou na escola, que seja, e isso contagia a casa. E isso leva toda a família a ir no mesmo caminho. E aí, de repente, começam-se as discussões, porque um chegou estressado do trabalho, uma pessoa trouxe consigo a carga de todo um dia de cansaço, de todo um dia de muita luta, de dificuldades, dia de sofrimento, pessoas que chegam estressadas porque o chefe, o gestor foi lá e pegou no pé dela no trabalho, levou uma bronca, outra pessoa não conseguiu o resultado que queria, o filho que chegou da escola porque discutiu com o professor, discutiu com o melhor amigo, a filha discutiu. E aí, do nada, dentro de casa, vira uma espécie de efeito dominó, porque um vai levando para o outro. O que, que você tem? Ah, não é da sua conta. Ué, mas por que você está falando alto comigo? Estou falando alto porque eu tenho boca. E começam-se as discussões. E começam-se as discussões. A neurociência, ela chama isso de fenômeno do contágio. Fenômeno do contágio. É a primeira coisa que eu queria que você entendesse. Até que ponto o efeito dominó ele tem alcançado a sua casa, a sua família, o seu casamento? Até que ponto o efeito dominó tem chegado na sua vida, na vida dos seus filhos? Porque nós vemos nos dias de hoje que basta um estar estressado que já consegue contagiar toda a casa. E aí veio o segundo fator que muitas das vezes nós não percebemos, que é a regra dos 90 segundos. Eduardo, o que significa isso, a regra dos 90 segundos? Significa que todas as vezes que você vai viver um momento explosivo, uma emoção negativa, algo ruim dentro de você, prestes a explodir, prestes a acontecer, que se você aguardar 90 segundos no automático, essa pressão diminui. Que se você suportar, e eu estou falando aqui, olha só que interessante, eu estou falando aqui de apenas 1 minuto e meio. Eu estou falando apenas de 1 minuto e meio.
Em dias que nós estamos vivendo, né, que tudo para nós é a velocidade. Tudo para nós é velocidade. Você vai na rede social, você só vê o dedo da pessoa mexendo vídeo, passando vídeo, passando vídeo. Se você não convencer a pessoa em 3 minutos, ela já vai passar seu vídeo para frente e etc. Mas se nós suportarmos, se nós aprendermos a contar até 10, ou se nós aprendermos a aguardar 90 minutos a pressão que a gente está sentindo, de uma emoção pesada, de uma emoção ruim, de uma emoção negativa, ela vai diminuir esta pressão. E aí ela só vai ganhar força novamente se você voltar a ir lá e mexer na ferida tudo de novo. Se você voltar a ir lá, não, esse sentimento ruim precisa ficar dentro de mim. Aí você vai lá e procura a pessoa para procurar uma discussão, para ter uma discussão. Aí você vai lá, não, eu vou mandar mensagem, eu vou ser grosseiro sim. Não, já que falou, peraí, falou alto comigo. O nosso cérebro, ele tem uma tendência a se deixar negativar. Então uma pessoa quando ela aprende a ter gestão da emoção, ela vai entender que aquilo que está escrito na Bíblia, no livro de Salmos, ele vai dizer assim: olha, porque a sua ira, ela dura só um momento, mas ao seu favor está a vida inteira. Olha o que a Bíblia está querendo dizer para nós no livro de Salmos. Se eu não estiver enganado, é o Salmos 37. Aí vai falar: o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, olha só que interessante. A Bíblia está dizendo assim, ó, a sua ira, ela dura só um momento. Então, o que você precisa fazer? Você precisa aprender a não se deixar levar pela ira. Você precisa aprender a respirar fundo. Você precisa aprender que a emoção não pode falar mais alto do que a razão. Você precisa aprender a se controlar. Aprender a se controlar. Então, essa técnica dos 90 segundos, que é sobre você ter domínio sobre o impulso, você ter domínio. O impulso veio e ele vai querer fazer você se tornar explosivo, ignorante, gritar, falar alto. Se você aprender a ter domínio sobre esse impulso, em 1 minuto e meio a tendência desse impulso é enfraquecer. E aí, o que tem acontecido dentro de casa? O que tem acontecido é que os pais estão acreditando que para demonstrar autoridade com o filho precisa gritar. Os pais estão acreditando que para ele demonstrar autoridade para o filho, ele precisa ser violento. Ele precisa ser ao máximo ignorante. O quanto possível ele puder, melhor. Nesta semana retrasada, eu ouvi um filho dizer que a mãe dele declarou que ele não seria nada na vida. E depois ela declarou que se ele partisse dessa terra, que ele não faria falta alguma. Que ele não faria falta alguma. Esta é só uma de tantas outras declarações que são feitas de um pai para um filho. Biblicamente falando, a Bíblia ela orienta os pais não provocarem a ira dos filhos. A Bíblia orienta os pais a não provocar a ira dos filhos. E ao mesmo tempo, a Bíblia também orienta aos filhos honrarem o seu pai e sua mãe. É claro que nós estamos vivendo uma outra época, e em épocas antigas, o filho não passava nem no meio da conversa entre os dois adultos. Os filhos não passavam nem no meio na conversa, não passava, porque se passasse já sabia que depois ia ter um tratado com a mãe ou com o pai. E nos dias atuais, nós temos visto que os filhos fazem o que querem, bem entendem com os pais.
E aí eu vou voltar a bater na tecla que eu falei no início desse programa. A casa que é para ser um ambiente de paz tem se tornado literalmente um ambiente de guerra. Há pessoas que, se dependessem delas, elas morariam na empresa. Há pessoas que, se dependessem delas, elas só voltariam para casa, talvez aos finais de semana, para pegar uma muda de roupa, saber se os familiares estão vivos e sair de novo. Porque ela não suporta ficar dentro de casa. A casa que era para ser um ambiente de amor, de aconchego, de felicidade, tem a cada dia mais se tornado um ambiente nocivo, um ambiente perigoso à paz. E não era para ser assim. E aí eu trago a terceira, aliás, a terceira lição deste episódio de hoje. A terceira lição do episódio de hoje. Que alguém dentro desta casa, alguém dentro deste lar, precisa se tornar a âncora emocional. Alguém dentro desta casa, alguém dentro deste lar, precisa trazer de volta o ambiente de paz, trazer de volta o ambiente de felicidade. Eduardo, não é possível. Não tem como, porque quando eu quero ficar sem discutir, a outra pessoa quer discutir, a outra pessoa quer bater boca. E se eu falar para você que está escrito na Bíblia que a resposta branda, ela suscita. Suscitar não é levantar, ressuscitar é levantar, suscitar é abaixar. A resposta branda, ela abaixa, ela afaga com o furor. Se eu disser para você que a Bíblia está dizendo que não tem como uma pessoa ficar gritando como a pessoa que está em silêncio ou que está falando baixo. A pessoa pode até tentar ser agressiva, a pessoa pode até tentar ser explosiva, mas uma vez que esta casa, este ambiente, e é claro que eu estou citando aqui casa porque o tema é sobre pais e filhos, mas é claro que essa técnica, ela serviria também para o ambiente de trabalho, ela serviria para o ambiente entre amigos e etc. A técnica de você ter controle próprio, ter domínio próprio e não deixar que a negatividade, que a agressividade da outra pessoa afete você. E ao contrário disso, você transmitir que a paz que está em você, ela vai dominar o ambiente. Que a felicidade que está em você, ela vai dominar o ambiente. Já percebeu que uma pessoa, quando ela tem domínio próprio, quando ela tem a identidade dela firmada, ela sabe realmente quem ela é. Já percebeu que ninguém consegue desanimar essa pessoa? Já percebeu que uma pessoa, quando ela está com um semblante alegre, quando ela está feliz, plenamente feliz, ela pode estar cercada de 10 pessoas negativas, de 10 pessoas bravas. Se ela sabe quem realmente ela é, ela não deixa que roubem a paz dela. E eu trago essa lição para você hoje. Não permita que roubem a sua paz, mas faça com que a sua paz alcance quem está do outro lado no mesmo ambiente. Quando você aprende a ser âncora emocional, quando você aprende a ceder, a não ficar, a pessoa está discutindo, então eu vou dizer, não, a pessoa está discutindo por algo, a sua paz vale mais. A pessoa quer guerra, a sua paz vale mais. E sabe que nós mais temos visto que tem faltado âncoras emocionais dentro de casa. Tem faltado aquela pessoa que vai manter os pés no chão, a mentalidade firme e não vai se deixar ser levado pela ira, pela violência, não vai se deixar ser levado pela ignorância, não vai se deixar ser levado pela braveza, mas ela vai saber ser centrada. Eu acredito que você está entendendo o que eu estou falando. Está fazendo sentido para você o programa de hoje?
Tá fazendo sentido para você? Nós estamos falando sobre pais descontrolados ou pais desequilibrados. São os pais que são desequilibrados ou são os filhos que são difíceis? Tá, Eduardo, eu queria essa resposta. São os pais que são descontrolados ou são os filhos que são difíceis? É quem governa menos sobre as suas emoções. Vou repetir. É quem governa menos sobre as suas emoções. Esta pessoa é quem vai usar a carapuça ou de descontrolado, de desequilibrado ou de difícil. E eu sinto informar a você, mas você já sabe que a psicologia, a neurociência, você já sabe que a medicina defende, isso são estudos comprovado que o córtex pré-frontal, que é onde nós tomamos as nossas decisões, ele é o órgão que mais demora, é a parte do corpo que mais demora para estar pronto, para estar totalmente formado. Esses dias nós estávamos, inclusive, em uma aula, eu estava falando que chega-se à idade de 25 anos para que ele esteja totalmente, completamente formado. Estamos falando aqui do controle das emoções, estamos falando da gestão das emoções. Em outras palavras, eu estou tentando explicar para você que o seu filho, pai, ele é o resultado do que você criou e educou. O seu filho é o resultado do que você criou e educou. Se o seu filho entendeu que quando ele grita, você faz o que ele quer, parabéns. Ele vai gritar mais vezes para ter o que ele quer mais vezes. E o erro está em você. Se o seu filho entendeu que quando ele quebra alguma coisa para chamar a atenção, ele consegue ganhar esta atenção, ele vai quebrar mais coisas. Ele vai destruir mais coisas para quê? Para chamar de fato a atenção. Então precisa acontecer que os pais precisam voltar a ter a rédea, a ter o governo, a ter o domínio dentro de casa. Os pais precisam voltar a reencontrar suas posições. Os pais precisam voltar a encontrar o caminho do que é uma paternidade saudável, uma maternidade saudável. E eu preciso te dizer, pai e mãe, que nem o Criador do céu e da terra, que a Bíblia fala que ele veio para os teus e os teus não o quiseram, mas todos quanto o receberam, ele deu poder de ser chamados filhos. Ele nos deu o poder de nós sermos chamados filhos. Se nós somos filhos, ele é nosso pai. O nosso pai não fala sim para tudo. O nosso Criador não diz sim para tudo, ao contrário. Quando ele precisa dizer não para algo que vai te fazer mal, ele diz não. Mas você tem dificuldade de dizer para o seu filho. E aí o que nós temos o resultado disso? Que os pais vão se deixando ser desequilibrados e isso vai afetando a vida dos filhos. E aí acontece o que nós vamos ver aqui na lição de número 4. O que acontece? O impacto no desenvolvimento dos filhos. Olha o que eu estava apurando aqui, preparando o programa de hoje do Essência Cast para você. Um estudo da ACE, uma instituição, ela diz que experiências adversas na infância, como gritos, agressividade, os pais serem nocivos, os pais serem afrontosos aos filhos, altera e até prejudica na formação do córtex pré-frontal. O que você está querendo dizer com isso, Eduardo? Se as minhas filhas entendem que para tudo que eu quero, que eu preciso demonstrar autoridade, eu preciso gritar, automaticamente elas vão aprendendo que para elas terem alguma coisa, elas também vão ter que gritar. Se as minhas filhas veem que eu sou um homem agressivo, a tendência é que elas se tornem agressivas. Então, a necessidade de gestão da emoção, das emoções, não é apenas para você, mas é também sobre os seus filhos. Você tem desejo de ver o seu filho feliz? Você quer a felicidade do seu filho?
Você quer a felicidade plena da sua família, da sua casa? Você quer que os seus filhos eles cresçam de maneira saudável? Então, para de ser desequilibrado com eles. Pare de ser desequilibrado com eles, porque tudo que você vai fazendo está respingando sobre eles. Está respingando. Eu poderia aqui mencionar diversos diversos textos da Bíblia que os pais fizeram coisas que foram lá e respingaram, afetaram, prejudicaram a vida do filho. Comportamentos de pai que fizeram. Mas hoje eu vou trazer o inverso, porque talvez eu também vou estar falando aqui com muitos filhos que o seu pai tentou te dar o melhor. Ah, mas Eduardo ele estava comigo, talvez era o melhor que ele tinha para te dar. Ah, mas a minha mãe era muito ignorante, talvez era o método de proteção que ela entendia que ela precisava dar para você. Mas sabe o que eu quero falar aqui para você? Que a sua postura como filho, se você hoje se esforçar e mudar, pode alcançar e transformar a sua casa. Existe uma mulher na Bíblia que, inclusive, aos olhos da sociedade, ela era tratada como uma prostituta, tratada como uma mulher da vida. E esta mulher sofria preconceito das pessoas. Mas um dia ela entendeu que ela podia salvar e resgatar a casa dela. E ela não foi pelo que a sociedade dizia ou não dizia, respeitava ou não respeitava ela. O nome dela é Raabe. Ela tomou a decisão de trazer a salvação e o resgate para dentro da sua casa. E quando as muralhas de Jericó elas vieram abaixo, ela tinha feito um acordo já com os israelitas de salvar a sua casa, de proteger a sua casa. E assim foi. Ela protegeu a casa dela. Ela resgatou a casa dela, ela conseguiu trazer a casa dela para que tivesse um momento de salvação e um momento de paz e de felicidade. Eu vou beber aqui um pouco de água. Enquanto eu bebo água, se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora. Eu vou até beber água para dar tempo de você se inscrever no nosso canal. Se você ainda não curtiu o episódio de hoje, curta ele e comenta aqui embaixo. Esse episódio está fazendo sentido para você? O seu lar tem sido um lar, um ambiente de paz ou um ambiente de guerra? Você tem procurado tampar brechas como mãe, como esposa? Você tem procurado fazer o seu melhor como esposo, como marido, como pai? Vou aproveitar para você refletir, já curtir, compartilhar e comentar nesse episódio agora. Agora é sua hora. Curtiu aí? Compartilhou? Comentou? Se inscreveu no nosso canal? Agora nós vamos para a parte final aqui do episódio de hoje. O que eu quero falar? A quinta e última lição. Nós estamos falando aqui sobre pais descontrolados ou filhos difíceis. Quinta e última lição que eu quero trazer para você. Que é possível quebrar os ciclos geracionais. Exatamente isso, que é possível. A ciência epigenética, ela vai falar sobre o que acontece dentro de um ambiente. E quando você tem um ambiente, seja ele frio, seja ele quente, existem duas maneiras de você agir dentro de um ambiente desagradável. Existem duas maneiras. A primeira maneira, para você entender o que está acontecendo dentro de um ambiente, se você quer saber se o ambiente está gelado, está frio, está quente e tudo mais, medir a temperatura, você pode usar um termômetro. Você pega um termômetro, inclusive é o que as pessoas usam para saber quando uma pessoa está com febre, etc. E você consegue verificar a temperatura que está esta pessoa ou o ambiente, né? Seja com ar-condicionado e tudo mais. Você consegue, pelo termômetro, saber a temperatura do ambiente. Por outro lado, tem um aparelho também chamado termostato.
E qual que é a diferença do termômetro para o termostato? É que enquanto o termômetro ele só mede a temperatura, o termostato ele consegue mudar a temperatura. Ele consegue mudar a temperatura e deixar na temperatura que é necessário. Ou seja, o que eu quero que você entenda? Que você tem dois tipos de coisa para você fazer hoje, dois tipos de solução de saída ou de escolha que você vai fazer aqui no Essência Cast hoje. Ou você vai ser um termômetro que quando você chega em um ambiente, você percebe um ambiente nocivo, um ambiente pesado, um ambiente de rincha, um ambiente onde as pessoas não se respeitam mais, e você vai somente ficar medindo ali o ambiente para ver o que está acontecendo. Eita, a coisa tá feia aqui e tudo mais. Vai só medir. Ou você vai se tornar um termostato e vai dizer: peraí, alguém precisa transmitir paz neste lugar. Alguém precisa transmitir alegria neste lugar. Alguém precisa transmitir amor neste lugar. Se trazendo isso para dentro do que nós estamos falando no programa de hoje, se alguém dentro desta casa estiver com o verdadeiro amor dentro de você, você vai entender que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você vai entender que o amor tudo supera, tudo suporta, tudo acredita, tudo espera, tudo crê. Se tiver alguém cheio, transbordante de amor, de respeito por si mesmo, pelos familiares, pela casa, ele não vai deixar o ambiente ser como está e ele vai fazer a diferença. Você tem sido termômetro ou você tem sido termostato? Você dentro do ambiente só fica medindo temperatura e não faz absolutamente nada? Você é do tipo de pessoa que peca por omissão? Ou você é do tipo de pessoa que vai para a ação? E a ação que eu estou falando aqui é aonde está acontecendo a agressividade, a ignorância, o grito, precisa ser combatido com respeito, precisa ser combatido com paz, precisa ser combatido com amor. Aonde estiver um ambiente totalmente carregado pela ignorância, alguém precisa ter sabedoria. Eu termino esse programa de hoje dedicando a você que está decidido a fazer algo diferente pelo ambiente aonde você está. Eu termino o programa de hoje dedicando a você que está totalmente. Peraí, Eduardo, depois de tudo que eu ouvi, eu não aceito mais isso dentro da minha casa e serei eu o termostato dessa casa a partir de hoje. Eu não vou mais só ficar medindo temperatura. Eu serei o que vai mudar a temperatura. Eu dedico esse programa a você. Senhoras e senhores, esse foi o Essência Cast, programa de número 40. Eu quero que você curta este episódio e eu quero que você me ajude a fazer este episódio chegar para mais pessoas. Pegue esse episódio, compartilha no status lá do seu WhatsApp. No status do seu WhatsApp, só lá, não precisa ser em outro lugar. Eu quero que você compartilhe lá no status do seu WhatsApp, para que mais pessoas assistam este programa e mais pessoas sejam alcançadas por este canal. Você que não se inscreveu, antes de eu encerrar, eu quero que você se inscreva. Está aqui embaixo o botão para você se inscrever. Não vai pagar absolutamente nada, é totalmente gratuito para você se inscrever no nosso programa e você vai poder maratonar todo o EssênciaCast. Esses dias eu estava refletindo a quantidade de pessoas que nós já trouxemos aqui e já estamos nos organizando para trazer mais pessoas, mais convidados. Mas você não pode deixar de se inscrever, de curtir e de compartilhar. E se você quiser
ainda comentar sobre esse programa. Fez sentido para você? Dê a sua opinião, deixa a sua opinião aqui embaixo, ó, nos comentários, que eu quero ler sobre o que você pensa de pais descontrolados ou filhos difíceis. Nos vemos no próximo programa. Um forte abraço, um beijo carinhoso para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.